Glória a Ele. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a se colocar em pé na presença do nosso Deus. E nós vamos, antes de fazer a leitura, nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos. É momento de adoração. Feche os seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos para adorá-lo. Aleluia. Se você souber, cante de todo o seu coração. Se você puder levantar o seu rosto com os olhos fechados, se você souber cantar, e você adore a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Por gentileza, abre a sua Bíblia. Por favor, quem trouxe a sua Bíblia. Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, verso 12. Que diz assim o texto: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha preparado, ou tinha dito, e prepararam a Páscoa. Verso 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos
é derramado. Até aí. Feche os seus olhos, fale com Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue o seu coração para Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu te amo e eu te adoro. Eu te amo e te glorifico. Obrigado pela salvação da minha alma. Obrigado porque o meu nome está no céu, no livro da vida. Esse é o maior presente. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos com o teu povo, Senhor. Eu te glorifico por esta manhã de ceia. Te agradeço pela vida daquele que está aqui pela primeira vez. Te agradeço pela vida de todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Te agradeço pela vida daqueles irmãos que estão em viagem. Estão viajando, Senhor. Estão fora da cidade, fora do estado. Que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los, trazendo-os de volta, meu Pai, na Tua presença, livre de perigos e de todo mal. Abençoa os Teus filhos que aqui estão. Coloque as Tuas mãos sobre a vida de cada pastor. Coloque as Tuas mãos sobre a vida, Senhor, de cada criança, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente. Coloque as Tuas mãos sobre a vida deste casal. Coloque as Tuas mãos sobre a vida, Senhor, deste homem, desta mulher. Prepara-nos, ó Deus, para o grande momento do arrebatamento. Nesta manhã, meu Pai, abra as comportas dos céus, em nome do Senhor Jesus, e derrame o Espírito Santo sobre nós. Encha os pastores, encha o diaconato, encha as crianças, encha os homens, encha as mulheres, encha o teu povo, encha a tua igreja, encha os teus filhos, encha o teu povo na terra. Prepare a tua igreja para o grande avivamento antes do arrebatamento. Manifesta a tua glória no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Muito bem. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 14 de Marcos, onde nós fizemos a leitura para a nossa meditação nesta manhã. Irmãos, todos nós ouvimos, assistimos sobre essa semana que é por muitas pessoas chamada de Semana Santa, que foi a semana que aconteceu os eventos em Jerusalém, dada a prisão, julgamento, condenação, crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. Então o mundo inteiro voltou-se para esses dias, voltou-se para esses acontecimentos que ocorreram lá nas terras de Israel. E aí nessa semana as pessoas acabam se tornando mais sensíveis, se tornando mais solidárias, mas também, em meio a toda essa solidariedade, há crimes horrendos, há crimes execráveis, há crimes horripilantes, como ocorreram em Manaus, como ocorreram em São Paulo, que em Manaus, o sujeito com machado, hein? Blumenau, obrigado. Lá em Blumenau, com o machado ele decapita, acho que 3 ou 4 crianças, e fere várias numa escola.
E se não tivesse o parado, se professoras não tivessem escondido várias crianças, ele tinha feito a carnificina. Um aluno em São Paulo esfaqueia sua professora de 72 anos de idade pelas costas. Rapaz de 13 anos de idade, um adolescente, pré-adolescente. Outro entra numa outra escola e faz também uma outra barbaridade. E vai sucessivamente acontecendo uma série de coisas estranhas no mundo que nós estamos vivendo. Então essa semana foi chamada é conhecida por Semana Santa. Enquanto a pessoa se preocupa, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que eu disse aqui, que o mundo inteiro jaz no maligno. Às vezes a pessoa nem quer fazer, mas ele está dominado pelas forças do mal. E ele acaba fazendo. Então, a preocupação de uma grande maioria foi: o que eu vou comer na Semana Santa? Aí troca de presente daqui, troca de presente dali. Outros falam assim: Feliz Páscoa para você. Então, o texto que nós lemos aqui hoje vai trazer para nós um esclarecimento sobre este assunto, que eu gostaria de compartilhar com você as lições que nós vamos aprender aqui nesse texto. Se está correto, eu como servo de Deus, você como servo de Deus, comemorarmos Páscoa. O que significa Páscoa? Então, vamos ver aonde a Páscoa começou, com quem ela começou, com qual finalidade que ela começou. Então, Páscoa, no hebraico que foi escrito o Velho Testamento, Páscoa quer dizer passagem. Então, ela começou lá no Egito, até Jesus, até os 33 anos de Jesus. Ela começou há 1524 anos antes de Cristo, que foi celebrado a primeira Páscoa no Egito. E ali Deus falou para Moisés que a partir daquele momento a Páscoa seria celebrada anualmente. Todo ano a Páscoa seria celebrada, segundo o próprio Deus ordenou. Êxodo capítulo 12, versículo 5, versículo 8 e versículo 11, onde está registrado a primeira Páscoa. E como que a Páscoa deveria ser celebrada? Primeiro, tinha que ter um cordeiro de 1 ano, sem manchas, sem defeito, sem doenças. Você já viu aquele cordeirinho? Olha. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, a Páscoa deveria ser a ovelha ou o cordeiro, a ovelhinha, o cordeiro. Já viu quando a criança se apega a um animalzinho de estimação e mamãe, esse aqui eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dele com todo carinho. Então é esse cordeiro, é esta ovelhinha que deveria ser separada.
aquela que você ama. Por quê? Porque esse cordeiro estaria representando o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Deus falou a respeito de seu filho? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, não poderia ser qualquer ovelha, não poderia ser qualquer bodezinho, cabritinho, mas tinha que ser aquele amado da família, aquele especial, aquele cevado, aquele mais bem cuidado. Ele deveria ser separado e tratado especialmente por 14 dias. Cordeiro de 1 ano. E quando João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando Jesus estava chegando para ser batizado, o que João viu em Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Até agora, a gente não está vendo nada de ovinho de chocolate, nada de coelhinho, nada disso. Nada de comidas especiais. Isso não quer dizer que você não pode fazer um almoço ou presentear alguém com uma caixinha de bombom, não tem nada a ver. Nós estamos dizendo aqui o sentido verdadeiro da Páscoa. Então seria um cordeiro, Apocalipse capítulo 13, verso 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está registrado lá. Então, esse cordeiro que Deus está ordenando para Moisés, Moisés não tirou de trás da orelha isto. Deus falou para Moisés ordenar o povo que preparasse a Páscoa, que a Páscoa antecederia a sua saída, era a sua passagem. A passagem é você estar num lugar e vai para outro. Quando você chega lá na rodoviária, está escrito assim: venda-se de passagem. Ou seja, você chega na rodoviária, no município, e compra a sua passagem e vai para outro lugar. Então, a Páscoa é exatamente isso: passagem. A passagem de vocês está sendo preparada do Egito para Canaã. Aleluia! E quem vai pagar essa passagem é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, sem defeito, sem manchas. E essa ceia de Páscoa deveria ser acompanhada de pães asmos. Tem lugar que fala ázimos ou asmos, quer dizer sem levedura, sem fermento, sem fermento. Porque esse pão, ele teria que ser puro, teria que ser o trigo puro, sem levedura. Você pode observar, um dia eu fui numa fazenda, aqui para o lado de Lima Duarte, lá num lugar chamado Paudangu, uma fazenda depois de Lima Duarte. Ela fica lá no alto do morro. Então nós chegamos lá, vários pastores, chegamos lá, e o homem tinha um tal de lambique, ou alambique, não sei. E ali ele tinha colocado caldo de cana,
e deixou lá num tonel, mas o mau cheiro era tão forte, e ali ele estava preparando a bebida alcoólica, mas ela faz a levedura automática, só de deixar ela parada, ela vai criando fungos, e esse fungos contamina todo o caldo de cana e o transforma em álcool. É o que acontece com os ingredientes que às vezes servem de alimento, mas vira também uma maneira da pessoa sair do seu estado normal, ou seja, transformando aquele alimento em álcool, em bebida alcoólica, como arroz, milho e outros cereais, cevada. A cevada serve tanto para fazer o café, como também tem pessoa que bebe café. Eu já bebi café de cevada, não sei se alguém que já bebeu café de cevada. E faz também a bebida alcoólica, porque ele permite que ela crie fungos, que é a levedura, e toda a massa, todo o líquido fica contaminado. Então o pão, ele deveria ser sem fermento para acompanhar a carne do cordeiro depois de assada. Essa era a Páscoa. Por quê? Porque o trigo sem o fermento, porque Jesus falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava relacionando o fermento? Com os falsos ensinos dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. Guarda-te da hipocrisia, porque eles gritam as suas orações em praças públicas, mas o seu coração está cheio de ódio. Eles preocupam-se em limpar o exterior, mas o interior está igualzinho sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro cheio de ossos. Então o pão deveria ser sem contaminação, sem fermento. Por quê? Porque o trigo representa Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim viverá para sempre. Então, um pequeno olhar da Páscoa, nós já vamos descobrindo uma série de coisas importantes para a nossa vida. Pães sem fermento, pães asmos. Terceiro ingrediente, verso 8: ervas amargas. Você já mastigou boldo? Põe 1 milhão de vezes aí pro boldo. Tem uma plantinha também que ela encontrada muito no pasto, eu não, me falha a memória o nome dela, como que amarga. Então, qual o motivo de Deus mandar o povo comer ervas amargas? Para representar os 430 anos como escravos no Egito. Isso quer dizer o que para nós? Você nunca deve esquecer o seu passado. O Daniel nunca deve esquecer o seu passado. E o meu passado não deve ser para mim ter saudade deles, mas é para me impulsionar, para me seguir para frente. Lembra de onde Deus tirou você? Lembra onde você estava? Então vocês vão comer todo ano ervas amargas, junto com pães asmos e o cordeiro assado. Vocês vão comer isso aí anualmente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou. Às vezes a pessoa fala assim: puxa vida,
430 anos, irmãos, quantas gerações dá 430 anos? Dá quase 5 gerações. Se você colocar especificar uma idade de 70 anos, você vai ver que 6 vezes 7, 42. São 6 gerações de 70 anos. 6 gerações de escravos. Tem pessoas que nasceram e morreram na escravidão, sem nunca ter experimentado a liberdade. Sem nunca saber assim, eu posso comer o que eu quero. Não. Eu posso ir aonde eu quero. Não. É trabalhar, fazer tijolos para os faraós, fazer a casa dos egípcios, e ali, quando tiver velhinho, morrer entre as palhas, morrer entre o barro, e a própria família está lá amassando o barro com os pés. Não tinha animal para rodar e fazer a maceira, não. Eram os homens que faziam a maceira, amassando com os pés. A pessoa caía morta ali dentro, ele não podia tirar, ele já passava por cima e pisava, e o sangue misturava com o barro e com a palha, e aquilo ia para os palácios e para a casa dos faraós. Isso é ser escravo. A pessoa que é escravo das drogas, ele está mantendo um império da morte escondido no submundo. Quando uma pessoa ingere álcool, ele está mantendo um império de terrorismo para destruir vidas e famílias. Quando alguém usa o tabagismo, ele está mantendo um império de destruição às famílias e às vidas, e matando com câncer. Você está ajudando a enterrar. Quando alguém ingere drogas, ele está ajudando a pisar nas criancinhas que os pais drogados estão violentando dentro dos seus próprios lares, dentro da sua própria casa. Porque o submundo da escravidão é mais... Pode imaginar, lá eles eram escravos fisicamente, mas tem o escravo psicológico, tem o escravo psíquico. E a pior escravidão é aquela que Satanás impõe sobre a vida de uma pessoa. Se ele viveu 10 anos, é 10 anos jogado fora. Se ele viver 20 anos nas drogas, é 20 anos jogado fora. Se ele viveu 10 anos no álcool, é 10 anos jogado fora. E quando ele sair dali, ele vai ter que lutar para reconquistar todas aquelas pessoas que ele feriu. E às vezes tem que ser com lágrimas. Então você não pode imaginar a vida de um escravo. Então, Deus ordenou a Moisés que eles pegassem o cordeiro, o pão asmo, a erva amarga, e eles deveriam comer desta forma. Êxodo 12, 11. Lombos cingidos. Preste atenção nisso. Não tinha cadeira, não tinha mesa para sentar. Eles estão lá, a família está reunida numa casa. O sangue do animal imolado, sacrificado, eles deveriam pegar uma esponja e passar nos umbrais da porta, na verga da porta. Na verga da porta, do lado de fora. Porque à meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito.
E a casa que não tivesse o sangue na verga da porta, o anjo da morte entraria naquela casa e mataria o primogênito de homens e animais que houvesse naquela casa. Você está observando que a Páscoa é muito importante? Está observando? Então vai prestando atenção que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Então, olha, como que vocês devem participar? Assim, pois, a comereis os vossos lombos cingidos. Você está pronto? Você já viu quando você vai sair de casa? Você põe a sua melhor roupa, dependendo do lugar que você vai. Você se vestiu. Seus lombos estão cingidos, porque você está pronto para sair. Mas também os seus pés estão calçados com o sapato, porque você vai sair. É a sua passagem. E o cajado está na mão. Você está prontinho para sair de casa. E o comereis apressadamente. Não é pegar um pedacinho do lombo do cordeiro e ficar, que coisa maravilhosa. Aqui está mandando é comer rápido. Já viu aquele lanche rápido que você tem que fazer? Não dá tempo não, mãe, dá tempo não. Você está comendo, já está com o pé do lado de fora e já está, não, mãe, não dá tempo não, senta aí para comer, não dá tempo não, mãe, e vai engolir, sai correndo. É dessa forma que Deus está mandando fazer. Por isso que não tinha cadeira nem mesa para sentar. Vocês vão comer apressadamente, porque a coisa é séria. É o momento de vocês. Vocês têm que estar prontos para sair. A passagem de vocês já está comprada pelo Cordeiro. Então coma preparado. Preparado para sair. Quando eles estão comendo, aquela noite terrível de Páscoa, eles começam a ouvir gritos espalhados pelo Egito. É o pai gritando: meu filho morreu. A família gritando: meu filho morreu. Vai lá no quintal, o filho vê o que está acontecendo lá. Aí o primogênito dos animais, tudo morto, de todo tipo de animal, o primogênito está morto. E clamor e gemido por todo o Egito, e na casa do hebreu, na casa daqueles que estavam comendo a Páscoa, eles estavam prontinhos, com os lombos cobertos, calçados os pés, cajado na mão, prontinho para sair para a liberdade. Enquanto o mundo chora, comereis apressadamente. Comereis apressadamente. Então, irmãos, esse é o sentido da Páscoa. Esta é a maneira de celebrar a Páscoa. Que eles, depois que saíram do Egito e foram anualmente por mais de 1524 anos, eles comemoraram a Páscoa. Então aqui nós podemos, já como ela era anual, então eles comemoraram da saída do Egito, a primeira, 1524 Páscoas. 1524 Páscoas, até os 33 anos de Jesus. Então preste atenção agora. Aí Jesus completa
dos seus 30 anos e começa seu ministério. Quando ele estava com 33 anos, chegou o dia da Páscoa. Aí nós entramos no texto que nós lemos. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? É uma pergunta dos discípulos. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Preste bem atenção agora. O homem não carrega cântaro. Quem carrega cântaro de água é mulher. Eu quero que você preste bastante atenção nisso agora. Você nunca viu um homem carregando um cântaro de água. Mas Jesus falou que, olha, ide à cidade, e um homem, versículo 13, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. O que Jesus estava mostrando aqui? Que todas as celebrações, por mais simples que ela seja, ela tem que ter a base, a luz e a orientação do Espírito Santo. Esse homem que está aqui carregando o cântaro, nada mais, nada menos do que o representante do Espírito Santo. É um tipo do Espírito Santo. Por que Jesus mandou segui-lo? Segue-o. E onde ele entrar, é ali que vocês vão fazer a preparação. Você está observando que às vezes uma pessoa, ela quer fazer as coisas de Deus sem a base principal, que é o Espírito Santo que ministra. Até para a gente limpar a igreja, até para a gente cuidar do lugar de culto, temos que ter a presença do Espírito Santo para fazer, porque parece que é simples, mas não é. Nós estamos cuidando das coisas que são de Deus. Os preparativos para a Páscoa deveria ter a direção do Espírito Santo. Está dando para você entender? Antes de subir aqui, eu falei: Senhor, não me deixe subir por mim mesmo, e não deixe falar nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito possa falar. Então este homem carregando o cântaro é o tipo do Espírito Santo. E vocês vão entrar lá, e ali vocês vão fazer os preparativos para a Páscoa. E é ali que vocês vão preparar. Então, este homem é a figura do Espírito Santo. E agora aqui nesse texto, você veja que na primeira Páscoa, eles comeram a Páscoa em pé, preparado para sair. Agora aqui, eles vão comer a Páscoa assentados, versículo 18, do capítulo 14 de Marcos, versículo 18. E quando estavam assentados a comer, eles estavam sentados agora, a primeira Páscoa, eles já estavam em pé, pronto para sair. E aqui eles estão assentados. Por que estão assentados? Porque a mesa interessa para Deus. Porque aqui é a última Páscoa. Aqui é a última Páscoa. E a mesa interessa para Deus. Por que a mesa interessa para Deus? Porque mesa representa comunhão. Comunhão. Quando a gente está em casa,
Você pode observar, toda pessoa que vai construir sua casa, primeira coisa que ele preocupa, ele fala assim: puxa vida, tem que fazer a sala de jantar, ou chamada também de copa, né? Aí já junta copa e cozinha. Aí toda a casa, ainda que a mesa nunca tenha sido usada, mas ela está lá. Sabe por quê? Porque a mesa simboliza comunhão. A mesa simboliza repartir. Você vai passando, você pega lá a sua bandeja, tira um pouquinho e passa para o outro, dependendo da quantidade de gente que está em volta da mesa. Você vai repartindo. Então a mesa é comunhão, é olho no olho, é ali que as decisões são tomadas, é ali que você pode ajudar o seu filho, é ali que você pode descobrir que tem uma esposa maravilhosa, é ali que você pode descobrir que você tem um marido maravilhoso, é ali que você pode descobrir que você tem filhos abençoados. Porque a Bíblia diz no Salmo 127, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A mesa é uma bênção, a mesa é lugar de decisão. E lá no tabernáculo, a mesa era um dos móveis que ficava na entrada do lugar santo dos santos. Era chamada mesa dos pães da proposição. No lugar santo tinha a mesa, o altar de incenso e o candelabro. Preste bem atenção nisso agora. O tabernáculo, ele era tão escuro, porque ele tinha 7 coberturas, para não entrar nenhuma luz natural. Lá só tinha luz do candelabro. O que o candelabro representa? Representa a igreja, Jesus, o Espírito Santo. Então era o Espírito Santo que iluminava todo o trabalho sacerdotal. Não adianta alguém dizer que é apóstolo, alguém dizer que é pastor, alguém dizer que é obreiro e desprezar a luz do Espírito Santo na sua vida. Porque toda a ministração, ela não recebia luz de fora, luz natural, ela só recebia a luz do Espírito Santo. Isso quer dizer que não é o Daniel que vai dizer o que Deus quer fazer ou o que ele tem que fazer, mas é o Espírito Santo que vai iluminar a mente do pregador, a palavra do pregador, o coração do pregador. É o Espírito Santo. Não vem luz de carne, não vem luz da carne natural, mas ela vem do Espírito de Deus. Preste atenção nisso agora. Pães da proposição. Proposição é mesmo que proposta. Por que era chamado de pães da proposição? Eram 12, e eles eram colocados enfileirados, e ela ficava bem à frente da porta do Santíssimo Lugar. Era a última coisa que o sumo sacerdote fazia no lugar santo. Era a mesa dos pães da proposição, porque cada pão daquele representava uma tribo de Israel. Essa era a proposta. Essa era a proposta. Então, quando ele, antes dele entrar no Santíssimo Lugar, para a glória de Deus, refletir sobre o propiciatório, e naquelas tábuas revestidas de ouro, aquilo ficava tudo iluminado pela glória de Deus. Antes dele entrar, ele tinha que passar pela mesa da proposição. Preste bem atenção nisso agora.
E cada pão daquele representava uma tribo de Israel. E ele apresentava a tribo. Senhor, esse pão representa a tribo de Benjamim. Senhor, eu te apresento todas as tribos que estão aqui. Todos os membros da tribo de Benjamim. Todos os membros da tribo de José. Todos os membros da tribo de Naftali. Todas as tribos. Todos os membros da tribo de Dan, e vai por aí fora. Depois que ele fazia isto, ele pegava a bacia com sangue e entrava no lugar santíssimo. E quando ele chegava lá diante da arca, ele jogava aquela bacia de sangue sobre o propiciatório do cordeiro que foi morto lá na entrada. E quando o sangue caía sobre os querubins, na tampa, que era chamado de propiciatório, com 2 querubins olhando para dentro da arca, quando ele fazia isto, a glória de Deus descia sobre aquele tabernáculo, e a glória brilhava. Eu imagino como ele ficava tremendo, porque a glória de Deus enchia aquele lugar. Oh, aleluia! 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 Eu quero dizer uma coisa para você. Está escrito lá, deixa eu ver se eu anotei aqui, Hebreus 10, 21, se não me falha a memória, preste bem atenção agora. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Preste atenção agora. Lembra da mesa? A mesa está posta aqui. A mesa está posta. Agora eu não sou sumo sacerdote. Eu sou apenas um servo, um simples servo que nada sei. Mas o sumo sacerdote da nova aliança que tem na casa de Deus, que chama-se Jesus Cristo, que com seu sangue nos lavou e nos purificou com água limpa. Ele está agora nos apresentando cada um de nós diante do Pai. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Ele está te apresentando diante do Pai. Ele disse: aquele que vencer, eu escreverei o seu nome na palma da minha mão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Ele está apresentando você. Ele é o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque você está sentado à mesa. Preste bem atenção nisso agora. Você está sentado à mesa. Quando Jesus come a Páscoa, agora, eu quero que você preste bastante atenção. Ela começou lá com Moisés. E durante mais de 1524 anos, ela vem sendo paulatinamente comemorada. Agora, por que? Preste bem atenção nisso agora.
Por que Deus não chamou os sacerdotes, que eram representante de Deus, para falar: olha, sacerdotes, eu quero reunir vocês, porque a partir de hoje está encerrado a celebração da Páscoa. Não se matará mais cordeiro. Sabe quantos cordeiros eram sacrificados na Páscoa? Segura para você não cair. 200 mil cordeiros. Era tanto cordeiro que eles tinham que fazer uma canaleta para o sangue escorrer e cair no abismo. Até hoje se sente o mau cheiro dos milhões e milhões e milhões de cordeiros que foram sacrificados durante esses 1524 anos. É só você jogar em cima. 200 mil vezes 1524. E você vai ver, você vai chegar à cifra de milhões, bilhões de cordeiros que eram mortos. Por que Deus não chamou os sacerdotes para pôr fim na Páscoa? Mas o final da Páscoa foi num cenáculo entre 12 pessoas. Você sabe por quê? Porque todos os sacerdotes estavam corrompidos com o sistema. Eu vou te mostrar. Quando Jesus entra no templo, na semana da sua morte, ele entra na casa de Deus, e o que ele vê na casa de Deus? Tudo bonitinho, arrumadinho. Foi isso que ele encontrou? O que ele encontrou lá? Primeiro, cambista. O que é cambista? É onde a pessoa troca moedas, casa de câmbio. Por exemplo, se você quiser viajar para os Estados Unidos, você tem que procurar uma casa de câmbio e trocar o seu real por dólar, ou para qualquer país que você vá. Isso chama casa de câmbio, troca de moedas. E lá tinha uma mesa de cambistas. Mas como é que esses cambistas foram parar ali? Com a autorização de quem? Com a autorização de quem? Quem era responsável pelo templo? Quem era responsável pelas ministrações do templo? Era o sumo sacerdote. Mas ele havia se vendido. Você pensa que ele não tinha parte dele de percentual na mesa dos cambistas? É o que acontece hoje. Hoje se paga para ter um rótulo, se paga para colocar uma placa de igreja, se paga a uma organização religiosa para poder usar uma placa, se paga para poder entrar num congresso. Se a pessoa não pagar, ele não entra naquele congresso. Eles estabelecem uma taxa. Se paga. Há pouco agora eu estava vendo uma mulher, Pix 24,90, promoção, Pix 24,90 para soltar os 3 anjos. Ei, misericórdia, meu Deus. Falando em línguas, e está lá, Pix 24,90. Manda o Pix e eu vou liberar o anjo para você. Eita, dona do céu e da terra. Eita, Jezabel. E tem um monte de cristão caindo nisso aí. Está faltando discernimento, meu irmão. Jesus entra na casa e vê os cambistas. Ele entra na casa e vê os vendedores de ovelha. Você viu na Páscoa o que deveria ser feito com a ovelha? As pessoas estavam tão relaxadas, falavam assim: filho, vai lá no templo e compra uma ovelha lá e entrega para ele sacrificar para a nossa família lá. O relaxamento foi tão grande,
estava tudo corrompido. E Jesus falou sobre isto na parábola dos servos maus. Ele falou o estado de corrupção que estava o sacerdócio e a política em Israel. Quando ele conta a parábola dos lavradores maus, ele está falando exatamente da situação política e religiosa de Israel. Quando ele diz assim: meus servos, vão lá e veja como é que está a nossa vinha. Procure os nossos servos, os lavradores, e veja se está tudo bonitinho, arrumadinho. Quando os servos chegam lá na lavoura, aí os funcionários da lavoura, ele chega e chama esses servos, fala: meu senhor mandou aqui para saber como é que está, se está tudo bem, se estão cuidando bem da sua propriedade. Aí eles olham um para o outro e falam: esse é servo do dono, mandou vigiar a gente, peguemo-lo e matemo-lo. Aí pegaram aquele servo e mataram. Aí chega no ouvido do Senhor que eles mataram o seu servo. Aí ele mandou outros servos, fizeram a mesma coisa, mataram os seus servos. Aí ele falou: bom, mataram o primeiro, mataram o segundo, agora eu vou mandar o meu próprio filho, porque quando eles souberem que é meu próprio filho, eles vão respeitar. Aí mandou o seu filho. Seu filho chegou: olha, meu pai mandou vir aqui saber como é que vocês estão. Falou: você é o filho dele? Então, gente, vamos matá-lo porque ele é o herdeiro. Sabe onde está registrado? Está registrado aí, Mateus 21, verso 39. Vamos ver aí. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aqui estão matando o filho do dono da vinha. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele mandou os seus profetas. O que fizeram com ele? Mataram os profetas. O que fizeram com João Batista? Quando os religiosos vieram para poder escapar da justiça vindoura, porque estavam corrompidos, se venderam. Quando João Batista falou: raça de víboras, está faltando Joões Batistas nos nossos dias, que tem a coragem de expor a corrupção religiosa, a sujeira religiosa. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Mais tarde, o que fizeram com João Batista? Cortaram a sua cabeça e colocaram numa bandeja, porque ele disse a verdade. Hoje você não pode falar mais a verdade. As organizações religiosas, em todas as suas denominações, estão todas corrompidas. Corrompidas. Se você quiser receber uma bênção, você tem que pagar para entrar. Você tem que fazer uma inscrição. Aquilo que Deus deu de graça, eles estão vendendo. E vendendo caro. Se você quiser participar de um congresso para salvar o seu casamento, tem uma taxa. Então fuja. Quer um conselho? Fuja dessas instituições administrada, organizada pelo Satã. Fuja. Você que me assiste pela rede social, fuja enquanto você pode. Fuja enquanto você pode. Após Jesus ter comido a Páscoa, ele vai instituir a ceia. E ele faz uma limpeza antes disso no templo. Ele purifica o templo, porque as pessoas já tinham acostumado. Acostumar é o mesmo que tornar familiar. Familiarizaram com o sistema.
Vai lá, filho, compra uma ovelha, entrega para o sacerdote sacrificar lá, para desencargo de consciência que nós comemoramos a Páscoa. Mas cadê o sentido verdadeiro? Cadê o sentido? Aí Jesus teve que expulsar os vendedores, os cambistas, os vendedores de sacrifícios. Por quê? Porque o sistema religioso da época estava tudo corrompido. E hoje está da mesma coisa. Não se assuste, não. O sistema está todo corrompido. As pessoas, o sistema religioso está montando império. Império. Eles estão criando impérios, achando que Jesus não vai voltar. Esses elementos que não devem nem ser chamados de pastores, mas mercenários, falsos profetas, eles não acreditam em Deus, não, irmãos. Eles passam para a pessoa que tem fé, mas eles não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Então todo o sistema religioso da época estava corrompido. Por isso que a Páscoa, ela se encerrou com 13 pessoas, num cenáculo. Quando Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, agora o que ele faz? Ele pega o pão e institui a ceia. Versículo 22. Primeiro eles comeram a Páscoa, aí ele institui a ceia. Versículo 22. E comendo eles, depois de comer a Páscoa, tomou Jesus o pão, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é mais o cordeiro pascal, ou o cordeiro de Páscoa, mas Jesus se tornou o cordeiro pascal. Versículo 23. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue. O sangue de quê? Do Novo Testamento. O que é testamento? Vontade expressa de uma pessoa. O Velho Testamento era para imolar cordeiro. O Novo Testamento, o cordeiro era o Filho de Deus. Novo Testamento é a vontade de alguém. Por exemplo, alguém que tenha muito recurso material. E aí, para evitar uma briga futura dos herdeiros, então ele faz um testamento. O carro, o Gordini vai para o meu neto. O Chevette hatch vai para o meu sobrinho. A casa vai ficar com a minha esposa. Essa é a minha vontade. Aí alguém fala assim: mas ele não me pôs no testamento, não? Não. Não. Era a vontade dele, não te pôs no testamento, é a vontade dele. O testamento é a vontade de uma pessoa que deve ser respeitada. Então aqui, numa área mobilada, no cenáculo, ali se encerra a Páscoa e começa o novo ciclo na presença de Deus, no Novo Testamento, que é a vontade de Deus. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi imolado, foi sacrificado para que nenhum cordeiro mais morresse. E ele institui a ceia. Então Paulo faz essa lembrança da ceia do Senhor lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo, o apóstolo, fala sobre participar da ceia, sentar à mesa. Primeira coisa, a ceia é a preparação para a vinda de Jesus. Capítulo 11, verso 26. Olha o que está escrito lá. Já estou indo para o encerramento. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Como é que eles deveriam comer a Páscoa? Vestido, preparado. Como que eu devo participar da ceia? Cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo: venha, Senhor, eu estou pronto, minha passagem está comprada. Deu para você entender? Está dando para você entender? Por que você não deve deixar de participar da mesa? Se você não participar da mesa, você está fora. Está fora. Lamentavelmente, você está fora. Está vendo como é que a coisa é séria? A coisa não é para brincar. Versículo 27 diz: participar dignamente. Participar dignamente é discernir o corpo do Senhor. Eu não estou indo para a igreja para me experimentar um suco de uva ou comer um pedacinho de pão e ir embora para casa. Não, eu estou me alimentando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque é esse alimento que vai transformar o meu corpo num corpo glorificado. Isso é comer a ceia de forma digna. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, verso 28. Quando a pessoa faz como se estivesse tomando um cafezinho em casa, aí o que acontece com ele? Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Você sabia que tem muito cristão dormindo? Muito cristão dormindo? Quando é que um cristão está dormindo? Porque quando ele fica atrás de reveladora. Atrás de reveladora. Você pode observar, esses que proclamam suas reveladuras aí na internet, você olha uma mensagem, você faz uma comparação, assista uma mensagem e você vai ver quantas visualizações aquela mensagem teve, que instruiu, que orientou, que pôs o pé da pessoa no chão, que deu a ele a luz, que deu a ele a direção, que deu a ele a orientação, que está livrando ele do inferno. Às vezes tem 200, 300, 500, às vezes é 1000. Aí você vai no Reveladora. Em 2 horas, 345 mil visualizações. Aí você vê o nível, é por aí que você mede o nível de discernimento do povo de Deus. Aí você mede o nível. Esse é o termômetro. De vez em quando alguém posta na internet assim: hoje, estudo bíblico. Aí o obreiro, o pastor está lá na porta, lá, sentado numa cadeirinha, ninguém para entrar, porque ninguém está interessado no estudo bíblico. Aí na outra porta está assim: revelação da sua vitória. A fila está enorme, que perde de vista. Esse é o nível. Esse é o termômetro espiritual dos cristãos do século 21. Eles querem saber para hoje, o que ele quer hoje, o que ele precisa hoje, o que ele quer hoje. Ele quer resolver o problema de hoje. Ele não está preocupado para onde ele vai ficar amanhã, onde ele vai ter que ficar a eternidade inteira. E aqui você está sendo colocado com o pé no chão. E eu já vou encerrar. A ressurreição de Jesus foi a vitória final do seu sacrifício. Se Jesus não tivesse ressuscitado, hoje nós não estaríamos aqui. E a ressurreição de Cristo, ela foi tão forte, tão importante, que lá no capítulo 28, 11 ao 13 de Mateus, eles ofereceram dinheiro para os guardas falarem, mentirem que Jesus não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. Pagaram, os sacerdotes pagaram
A corrupção era tão grande que pagaram as pessoas, os guardas que estavam tomando conta do corpo de Jesus, pagaram os guardas para falar: olha, os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo dele. Mas só que tem uma coisa, eles esqueceram que quando Jesus saiu do túmulo, ele não foi embora, ele andou 40 dias em Jerusalém e apareceu para mais de 500 testemunhas. Ele não foi embora. A mentira tem perna curta. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas durante 40 dias. Eu estou aqui vivo. Eu estou aqui. Só depois de 40 dias, ele deu ordem para os seus discípulos, lá no capítulo 1, verso 8, verso 9 de Atos. Ele deu ordem para os seus discípulos para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sair pelo mundo testemunhando. E quando ele acabou de falar, ele começou a subir para o céu, na presença de uma multidão. Foi subindo, foi subindo. E eles olhando, lá em cima uma nuvem o cobriu, e ele foi, assentou-se à destra da majestade das alturas, e está hoje intercedendo por nós. E daqui a pouco ele vai levantar do trono, e ele vai descer, e vai dizer: igreja, pode subir, e aleluia. Aqueles que estão esperando Jesus vão deixar essa terra, aqueles que estão com a sua botija cheia de azeite, vai subir, deixar esse planeta, e vai encontrar-se com o Senhor na glória. E esse mundo haverá gemidos e dores e ranger de dentes. Aleluia! E eu já encerro. Ele aparece para João em Pátimos, glorificado. Ali ele aparece para João. E João, quando tem a visão de Jesus glorificado, ele perde as forças. E sabe onde Jesus está? Ao mesmo tempo que ele está ao lado do Pai intercedendo por nós, ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é os 7 castiçais de ouro? É a igreja. Então ele está passeando aqui no nosso meio. Jesus está andando aqui. Ele está apresentando o pobre do Daniel. Ele está apresentando esse servinho que está aqui. Ele está apresentando ao Pai. Ele está apresentando a mim. Ele está apresentando você, ele está agora apresentando a mim, a você, ao Pai. E quando a trombeta de Deus soar, vamos deixar essa terra e vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia, aleluia. Fiquemos em pé. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorifique, glorifique, adore a Deus. Adore ao Senhor agora. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.